Olá pessoal, então como nós conversamos hoje no encontro, o que nós vamos fazer nesse vídeo é apresentar a aplicação de derivadas e suas relações em certas funções que permitem você resolver problemas, os chamados problemas de optimização, que consiste em determinar máximos e mínimos de funções, tomando a derivada, e com o intuito de determinar qual seria o valor mais adequado para uma certa grandeza, dependendo do resultado que você espera da dependência funcional dessa grandeza com a variável independente. Então esses problemas são chamados problemas de optimização e é o último tópico de aplicação do conceito de derivada que nós vamos ver nessa sessão, nesse capítulo 4. Começamos então na segunda-feira com primitivos e o assunto hoje basicamente não usa nenhuma, digamos, ingrediente novo, no sentido técnico da palavra, e simplesmente usa a aplicação da derivada para resolver esses chamados problemas de determinação de máximos e mínimos no contexto de otimização. Eu vou apresentar então um problema e mostrar como é que nós percorremos ou tratamos usando esse conceito, que é o conceito de otimização, e o mesmo procedimento é aplicado nos vários exemplos do que o livro considera e também na lista que eu vou passar a vocês após a aula, que é um tratamento bastante padrão e não envolve técnica, como eu disse, não envolve nenhum aspecto técnico novo, tá? Mas é claro que você precisa montar o problema, e montar o problema geralmente requer uma compreensão do que se está pedindo e aonde se quer chegar. Então essa é a importância de desenvolver um problema na sua integridade, né, e apresentar o método de solução, embora a técnica envolvida é simplesmente uma diferenciação e a determinação então do valor que você procura, que vai dar a melhor solução ou a melhor, digamos, eficácia para o que se pede no problema. Daí o nome otimização. Eu vou tratar esse exemplo e vai ficar claro do que nós estamos falando, e assim como vai mostrar como aplicar nos demais casos. Então o problema se refere a um fazendeiro, e eu vou percorrer aqui a leitura do texto. O texto é tirado exatamente de um exemplo do livro, em que mostra esse procedimento de uma maneira bastante clara. Então, diz o seguinte: um fazendeiro dispõe de L, é um comprimento, 1.200 metros de uma determinada cerca, que ele vai usar como perímetro de uma certa área, para um certo campo retangular. Mas eu vou fazer aqui um desenho do campo, simplesmente um campo retangular, então ele tem dimensões que eu vou colocar dessa maneira. É claro que eu vou fechar o campo do lado paralelo, aqui é a maior a esse lado, mas acontece que, como diz o problema, aqui nós temos um lago, então você precisa simplesmente de cerca ao longo das laterais e ao fundo, sendo que a parte da frente, ou seja, caracterizada aqui pelo lago, né, você não precisa de nenhuma cerca desse lado aqui. Eventualmente você quer, como é um fazendeiro, colocar animais nessa área aqui, e você não precisa fechar a área que está adjacente ao lago, simplesmente porque o animal não quer se molhar e não vai entrar no lago. Então você precisa saber qual seria esse comprimento 1.200 metros, é o comprimento usado para percorrer
esses três lados do retângulo. Como eu disse, esse lado aqui não precisa de cerca por estar adjacente aqui ao lado. Então, qual é a ideia do problema? Ele pede para você determinar as dimensões do campo, dessa região que vai ser cercada com 1.200 metros, de tal maneira que a área interna deste campo seja a maior possível. Então, esse é o campo, eu vou colocar uma certa área nesse campo, e essa área, claro, vai depender das dimensões que você considerar, sendo que esse comprimento mais esse comprimento mais esse comprimento te dão 1.200 metros. É claro que você pode variar esses comprimentos de tal maneira a variar a área e permanecer com um perímetro aqui, digamos, né, associado a esses três lados, igual a 1.200. Então, o que se pede aqui é determinar as dimensões deste retângulo de tal maneira que a soma do comprimento dos lados, que aqui aparecem, seja 1.200 metros e que a área seja a maior possível, né? Bom, vamos dar alguns exemplos aqui de como isso poderia ser feito. Suponhamos que eu tivesse a seguinte configuração para o campo. Então eu tenho um lago aqui, né, e tivesse, digamos, 1.000 metros ao longo aqui dos lados do lado associado à margem. Aqui eu tivesse 1.000 metros. É claro que se eu tenho 1.000 metros aqui, sobra então 200 metros. Eu vou colocar aqui 100 metros então, nesta dimensão, e os outros 100 metros obviamente vão nessa outra dimensão perpendicular aqui à margem do lago, tá? O lago está aqui, tá? Então é como está ali. Bom, esse caso, é claro, satisfaz esse perímetro, né? 100 mais 100, 200, mais 1.000, 1.200, e a área associada, a gente sabe que a área associada só simplesmente você multiplica 100 por 1.000, dá 100 metros por 1.000 metros, dá 100.000 metros quadrados, né? Então, essa é a área associada a essa configuração, a esse campo ao lado aqui do lago, tá? Note que o perímetro, a soma dos lados é 1.200. Mas essa não é a única configuração. Você poderia ter outro tipo de configuração, por exemplo, aquela em que você tem, por exemplo, deixa eu considerar aqui uma outra. Você tem, suponhamos aqui o lago, ainda associado, e eu tenho uma configuração em que eu tenho 400 metros neste lado, 400 metros neste lado, e eu tenho os outros 400 metros associados a essa parte de cima, que é paralela aqui ao lado adjacente ao lago, né? A área é diferente dessa daqui. Eu tenho de fato um quadrado, né, para o campo constitui um quadrado, 3 vezes 4, 1.200, que está escrito aqui, e eu tenho também a área associada, 400 vezes 400 dá área igual a 1.600 metros quadrados, que seria a área maior do que essa área aqui. Então vocês vejam que ao escolher estas dimensões para os lados do campo, eu tenho uma área maior do que a área anterior, onde eu tinha escolhido 100 metros aqui na largura e 1.000 metros no comprimento. Sendo que em ambos os casos a soma dos comprimentos dos três lados do campo associado é sempre 1.200 metros. O que o problema pede
é para você determinar eventualmente as grandezas, profundidade e comprimento associado, né? De tal maneira que a área A seja maior possível para essa soma dos lados, do comprimento dos lados do campo. Então, como é que nós poderíamos equacionar isso daqui? Esse exemplo aqui foi simplesmente um exemplo para vermos que, variando as dimensões, eu posso conservar de fato o comprimento da soma desses três lados constante, igual a 1.200 metros, mas eu vario, se eu vario as dimensões, eu vario a área. E a ideia aqui, como ele tem fixo o que ele pode gastar digamos, de cerca 1.200 metros, ele quer uma área maior possível, embora o comprimento aqui seja fixo. Então ele vai ter que variar as dimensões de tal maneira, quando ele chegar numa área maior possível para esse comprimento fixo, ele escolhe então essas dimensões como as dimensões que ele vai fazer o campo, ou cercar o campo, melhor dizendo, de tal maneira a ter a maior área oferecida para ele com o mesmo comprimento de perímetro associado aos três lados não adjacentes aqui ao lago. Então, como é que a gente poderia equacionar esse problema? O problema fica equacionado de uma maneira em que eu vou simplesmente fazer o seguinte. Eu vou apagar isso daqui simplesmente foi uma maneira para mostrar que, variando as dimensões, conservando L fixo, eu tenho diferentes áreas. Então eu vou nomear essa profundidade aqui como sendo x. Como é um retângulo, eu vou chamar isso daqui também de x. E o comprimento ao longo aqui do lado paralelo ao lago eu vou chamar de y. Tá? Uma coisa que é fixa e que nós sabemos que é fixo é o L associado. Então eu vou dizer o seguinte, que esse comprimento mais esse comprimento mais esse comprimento é L, que é fixo. Então eu vou ter aqui 2x, x mais y, isso é igual a L, e esse L é uma constante que eu vou tratar, só vou substituir depois L por 1.200 quando eu conseguir resolver o problema ou chegar a um resultado para isso, sob o ponto de vista analítico. Tá? Então eu vou conservar simplesmente esse L, não depende de x e y, eu sei simplesmente que 2x mais y é igual a L. Tá? Muito bem, a área associada, obviamente a área associada nós sabemos qual é. A área associada é simplesmente x, a área de um retângulo, x vezes y. Então x vezes y é a área associada. O nosso problema então constitui-se no seguinte: nós temos que 2x mais y é uma constante, que é L. Nós queremos determinar os valores x e y tais que esse A seja o maior possível. Esse é o problema e essa seria a montagem que nós procuramos para resolver esse problema. Mas é claro, aqui eu tenho que a área ela depende de x e y, são duas variáveis. Eu preciso escrevê-la em termos de uma única variável. Eu vou escolher o x, mas como isso pode ser feito? Pode ser feito justamente usando esta equação que me diz que o dobro do x mais y é igual a L, que é fixo. Então eu posso escrever aqui, por exemplo, y como função de x e aí substituir na expressão da área, obtendo a área apenas como função de x. Então vamos fazer isso? O que eu vou fazer então é eu vou expressar primeiramente, né, no caso aqui, vou expressar a área, né, a área é igual a x vezes y. Mas note, y é igual a L menos 2x. Então eu vou colocar aqui, y é igual a L menos 2x. Então isso me leva a uma função A de x, que é dada pelo seguinte, simplesmente eu tenho que A de x, que é a área associada ao campo, para o valor de x, que é esta dimensão aqui, é igual a
Lx menos x vezes 2x, 2x ao quadrado. Tá? Então, para todo valor de x, eu tenho uma área associada. Sabendo que L é 1.200 metros, eu posso chegar simplesmente à área substituindo para cada valor de x, para cada valor de x obter a área A de x associada. Por exemplo, é claro que coisas óbvias, né? Se x é igual a zero, simplesmente, se x é muito, muito pequeno, você veja que esse termo vai diminuindo, esse termo vai diminuindo, tá? E a área começa então de certos valores para x muito pequeno, né? Ela vai ficando menor e menor, e para x muito grande, é claro, ela tem outra variação, mas ela tem uma variação limitada, porque essa área é positiva. Então eu preciso de esclarecer qual os valores de x para os quais eu vou considerar nessa função aqui. Tá? É claro que x também é positivo porque é uma dimensão de um campo. Né? Da mesma maneira que área é não negativa porque é a dimensão de um campo. Né? Então vejamos aqui como eu posso reescrever isso daqui. Isso daqui pode ser escrito, eu vou colocar o x em evidência. Tá? E nós temos então que isso daqui é L menos 2x. Por quê? Porque eu quero estudar os valores de x para os quais isso daqui vai ser não negativo ou maior que zero. Tá? Então, mais precisamente maior que zero, senão você teria um campo que teria uma área nula e esse não é o caso aqui considerado. Então, veja lá, eu sou interessado em que mas A é maior que zero, e isso implica então que este produto tem que ser maior que zero com um x positivo. Ora, x positivo e isso daqui é maior e o produto maior que zero, eu vou ter que ter então que L menos 2x é maior que zero. Em outras palavras, passando 2x para o lado direito, eu tenho que x é menor que L sobre 2. Então, o x, portanto, podemos escrever que x é maior que zero, né? É uma dimensão positiva menor que L sobre 2, e isso nos coloca no conjunto de valores de x para os quais eu vou considerar essa função que aqui está, que é a função que me dá a área do campo associado à dimensão x que ali está. Então, se você pensar um pouquinho, não é? Você vai ver que, suponhamos que x pudesse ser zero, né? Tão próximo de zero quanto você queira, esse a de x vai te levar x tão próximo de zero quanto você queira, isso aqui vai se aproximar de zero. Tá? E quando o x estiver muito próximo de L sobre 2, ou como L sobre 2, você vai ver que a área associada a x tendendo a L sobre 2, L sobre 2 isso aqui se anula, então a área novamente se aproxima de zero. Então para x igual a zero a área se aproxima de zero, por valores positivos é claro, e para x se aproximando de L sobre 2 por valores menores que L sobre 2, ela se aproxima de zero também. Tá? Por causa desse fator que aqui está, porque ele se aproxima de zero. Então, olhando o problema dessa maneira, você pode perceber que a relação entre A e x é uma relação quadrática. Aliás, a fórmula, a curva, o gráfico da função A de x associada aqui a esta equação é uma parábola. Uma parábola que você veja tem a concavidade para baixo, tá? E tem raiz em x igual a zero, que é exatamente um dos extremos associados ao intervalo sobre o qual x varia, e raiz em L sobre 2. L sobre 2 por quê? Se eu substituo x por L sobre 2 aqui, isso daqui me dá zero. Então é uma parábola com concavidade para baixo e raiz em 0 e L sobre 2. Claro está, então, se eu faço um desenhozinho simplesmente desta relação funcional, onde eu ponho no eixo vertical A e no eixo horizontal X,
Quando o x se aproxima de zero, eu tenho que a área se aproxima de zero, embora ela não seja zero, no sentido de que eu quero uma área maior que zero, senão isso daí seria justamente o contrário do que se pede o problema. Tá? E para x se aproximando de L sobre 2, deixa eu colocar aqui L sobre 2, eu volto a ter uma área que se aproxima de zero. E entre esses dois valores, A e L sobre 2, você veja que eu tenho uma parábola com a boca para baixo, ou com cavidade para baixo, porque eu tenho menos 2x2. Então eu tenho uma coisa que aparentemente tem essa forma, a variação de A com relação a x. Área do campo como função de x, isso aqui seria simplesmente o esboço do gráfico da função. Esse ponto aqui, é claro, é um ponto que não pertence ao gráfico, porque eu estou restringindo x entre 0 e L sobre 2. Dá para perceber que existe um valor máximo para a área entre x igual a 0 e x igual a L sobre 2. Exatamente esse valor que nós queremos descobrir para determinar, então, as dimensões, este valor entre 0 e L sobre 2 é o valor de x para o qual a área atinge o seu maior valor, ou seja, é um problema de maximizar a área, sendo que o comprimento x mais y é igual a uma constante igual a L. Tá? Bom, se você pensar no problema, tudo se passa para determinar esse maior valor associado à área, ou a dimensão x associada a esse maior valor de A, você pode fazer estudando os extremos dessa função, os extremos absolutos dessa função no intervalo 0L sobre 2. Nesse intervalo 0L sobre 2, a função A de x era uma função diferenciável. E, eventualmente, eu teria aí uma derivada para essa função, já que ela é diferenciável, eu poderia determinar os valores extremos dessa função no intervalo 0L sobre 2. Esses valores extremos seriam candidatos a extremos absolutos. E dentre os extremos absolutos, ou melhor, os máximos absolutos, estaria o número A do particular x para o qual eu gostaria de determinar o x e resolver o problema dessa maneira. Tá? Então, o que nós vamos fazer é fixar atenção aqui nesta expressão e estudar os extremos locais e, mais precisamente, os extremos absolutos associados à função A de x igual a L de x menos 2x2. Então, eu vou diferenciar, achar os pontos críticos, os números críticos associados à função, determinar os extremos, o valor absoluto ou os valores absolutos e, dentre eles, tirar aquele correspondente ao maior valor. E esse seria, então, a solução do problema. Bom, se a função ela é diferenciável no intervalo 0L sobre 2, então, se eu tenho um ponto crítico associado a essa função, ou um número crítico associado ao domínio da função entre 0 e L sobre 2, esse número crítico, se a derivada desse número crítico antes menor do que o tal valor for negativo e maior do que o tal valor for positivo, eu tenho que a função é decrescente e naquele ponto crítico ela tem um mínimo. E se for ao contrário, ou seja, se antes deste valor ela for positiva, a derivada for positiva, e após esse valor a derivada for negativa, eu tenho um valor máximo absoluto, o máximo local, correspondente ao máximo absoluto, no caso aí dessa configuração, associado à função A de x. Então, o que eu vou fazer é diferenciar essa função, e a partir deste resultado, determinar eventualmente qual viria a ser a dimensão x para o qual a função A tem o seu maior valor. Então, o A' de x
não é, para determinar os números críticos dessa função, a linha de x vai ser simplesmente a derivada com relação a x dessa expressão. Note que L é uma constante. Então eu tenho L para o primeiro termo aqui, menos 4x devido à derivada de 2x2 com relação a x. Eu vou igualar isso a zero no sentido de determinar um número crítico. E esse número crítico é exatamente x igual a L sobre 4, obviamente, como está aí. Tá? Agora, note o seguinte, é um resultado interessante que se eu estudo o sinal desta função a' de x, para x menor que L sobre 4, por exemplo, x igual a zero, ela é positiva. Tá? Então, para x menor que L sobre 4, ela é positiva. Para x maior que L sobre 4, ela é negativa. O que significa que em L igual a x, em x igual a L sobre 4, a função passa de derivada positiva para uma derivada negativa e, portanto, x igual a L sobre 4 corresponde a um valor máximo da função A. Em outras palavras, você teria descoberto que para x igual a L sobre 4 corresponde um valor máximo absoluto da área do campo. Mas se você olhar aqui nesse desenho, x igual a L sobre 4 corresponde exatamente a este valor que estamos colocando ali, que é o ápice dessa parábola, como era esperado. Se você faz o desenho anteriormente a fazer esse cálculo, você espera que simplesmente também conhecendo a geometria da parábola, você já poderia ter pensado nessa solução como sendo o valor de x para o qual corresponde a uma área máxima. Tá? Então, x igual a L sobre 4 corresponde à dimensão x para o qual a área A tem o seu maior valor. E esse valor você pode determinar, é simplesmente A. Se eu substituo tanto aqui, né, por L sobre 4, né, que é o valor dessa área, você vai encontrar que se você troca aqui por L sobre 4, você tem então, vamos fazer isso aqui. Então, se eu ponho A igual a L sobre 4, né, nessa expressão que aqui está, eu estou repetindo isso daqui, eu vou pegar essa representação que aqui está, que fica mais em conta, x igual a L sobre 4, então eu tenho L2 sobre 4, L sobre 4, L2 sobre 4, menos 2 vezes L2 sobre 16, então isso daqui te dá, vamos simplificar, L2 sobre 4 menos L2 sobre 8, isso daqui é L2 sobre 8. Então a área é L2 sobre 8 correspondendo a x igual a L sobre 4. Né? Então o que determinamos, fica assim determinado o valor da área para o qual a L é dado por essa expressão. E qual seria o x associado? O x associado a L, o x associado a L sobre 4, né? L sobre 4, dessa expressão L é 1.200 sobre 4, isso é simplesmente 300 metros para x, né? X, isso seria x, deixa eu colocar dessa maneira, então, o x correspondente ao maior valor da área seria 300 metros, e o y em questão, o y é tal, deixa eu simplesmente apagar esse termo aqui, o y é tal, lembrando aqui que 2x mais y é igual a 1.200 metros, e portanto o y associado, eu já tinha escrito isso, mas estou reescrevendo, o y associado é 1.200 metros
menos 2 vezes x, mas o 2 vezes x associado é 600 metros, e portanto você tem 600 metros para o y, correspondente a x igual a 300 metros para o x. Tá? Então essas dimensões, x igual a 300 metros e y igual a 600 metros, seriam as dimensões associadas aí ao campo para as quais a área do campo seria máxima. Tá? Então esse é um problema de otimização em que você usa o cálculo diferencial no sentido de determinar pontos críticos e extremos locais, e nesses extremos locais você tem dentre eles o extremo absoluto da função, já que o intervalo é um intervalo aberto. O intervalo em consideração é um intervalo que varia de 0 a L sobre 2, é um intervalo aberto. E o extremo absoluto é um extremo local, mais particularmente o valor L sobre 4. L sobre 4 é justamente o valor de x para o qual a área do campo é a máxima, e corresponde em valores numéricos. Se L é 1.200, nós temos x igual a 300 metros, e usando aqui a relação que vincula x a y, você tendo x igual a 300 metros, você chega que y é 600 metros. Então, 300 metros, 600 metros, te dá uma área máxima associada a esse perímetro x mais y igual a 1.200 metros. Não é exatamente o perímetro, mas a soma aqui desses três lados não adjacentes à margem do lago. Então esse é um problema em que você calcula ou determina o valor máximo de uma função, tendo duas dimensões vinculadas por uma certa relação. No caso aqui é o L fixo, ou seja, 2x mais y igual a 1.200. A pergunta é quais são as dimensões x e y para os quais isso daqui permanece constante e a área é a maior possível, ou seja, você determinou o máximo absoluto da função a de x usando essa montagem do problema em termos de uma função que, dada uma das dimensões do campo, te leva à área da função. O que eu vou fazer agora é passar para vocês uma lista que mexe com problemas ou ataca problemas de otimização associados a esse tipo de coisa, em que você tem que equacionar a grandeza através de dimensões que estão vinculadas umas às outras, e esses vínculos vão te permitir escrever uma grandeza em termos de uma única variável, e analisando os extremos locais e, consequentemente, pelo fato dos intervalos serem abertos, os extremos absolutos dessa função, você vai poder descobrir a resposta ao problema de otimização, simplesmente levando em consideração o cálculo de extremos absolutos. Pode ser mínimos ou máximos absolutos, dependendo da natureza do problema. Nesse caso aqui, foi um máximo absoluto, porque era a área máxima correspondente às dimensões x e y que são vinculadas aqui por essa relação. Tá? Então, essa é a seção associada a cálculo de valores, de otimização, e é a seção 4.7 que encerra a aplicação de diferenciação no estudo de funções. Tá? O que nós vamos fazer, como eu falei, na próxima segunda-feira é começar o estudo de integração. E é claro que vai ter uma correlação direta, estreita, com os procedimentos de diferenciação e o conceito de diferenciação, no sentido de que usa a primitiva, que é o primeiro tópico que nós vamos tratar de integração, usa o conceito de primitiva e sua relação com o conceito de diferenciação, que é bastante próximo e se fundem de maneira absoluta e muito não trivial e interessante no teorema fundamental do cálculo. Então, daqui a pouco uma lista sobre problemas de otimização.
que são simplesmente maneiras de você montar problemas práticos usando funções e cálculo de seus extremos absolutos. Tá? Então, no segmento, essa lista.